Oportunidade aqui ao curso de LGPD no setor público, e nesse encontro de hoje nós vamos ter duas palestras, né, excepcionalmente, dois palestrantes falando de temas que têm uma relação entre eles. Um dia triste, porque perdemos Erasmo Carlos, né, não sei se souberam, o gigante gentil, um dos maiores compositores da música popular brasileira. Vida que segue. Lado bom que a Argentina perdeu o jogo hoje na Copa. Mas, falando sério, a gente vai seguir, então, com esse curso de LGPD no setor público. E a primeira palestra, a gente vai na sequência aqui. Primeiro eu vou apresentar o primeiro palestrante, depois eu apresento o segundo palestrante, o professor Daniel. Mas, começando com o professor Danilo, a gente vai ter a palestra do Danilo Takasaki. O Danilo ele é mestre em Direito pela London School of Economics of Political Science, LSE, pós-graduado em Contratos e Responsabilidade Civil pelo IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público. Ele é procurador do Banco Central. O Danilo já participou de evento organizado pelo município do Rio, que tratava de criptoativo, né, junto com a Cris e o Acura, né, querida Cris. E hoje ele está aqui para falar para falar do compartilhamento de dados pessoais pela administração pública. Tá? Na sequência, assim que o Danilo então acabar a sua exposição, a gente passa então a apresentação e a palestra do professor Daniel, que está aqui também do meu lado esquerdo. Então, professor Danilo, muito obrigado pela aceitação do convite e boa palestra. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bom? Um grande prazer aqui estar com vocês. Agradeço já a deferência, o convite do Dr. Rafael. É um prazer falar com vocês da Procuradoria-Geral do Município. Eu sou procurador do Banco Central, né? Então, como servidores públicos, aí somos colegas, estamos atuando em áreas semelhantes. E a gente vai passar por uma série de informações aqui. Eu vou apresentar primeiro um caso, né? A gente pode entrar já no que seria o programa, né? Vou falar primeiro de um caso, o caso Sicor, que é um sistema que o Banco Central desenvolveu e vem aprimorando ao longo dos tempos, e que envolve compartilhamento de dados, obviamente, né? A matéria da nossa palestra aqui hoje. E depois a gente entra em compartilhamento de dados pessoais no setor público e com o setor privado, né? Do setor público com o setor privado, que se conectam com esse caso, né? Com essa situação que eu vou narrar aqui. A gente deve passar um pouco acelerado. Vocês, pelo que eu tenho notícia, não são um pouco tímidos, né? Não fazem tantas perguntas e tal, mas por conta disso, deixem as perguntas para o final, né? Vão anotando. Ao final vou deixar meu e-mail também, então quem quiser mandar mais tarde, né? Tá com vergonha aqui agora que manda mais tarde, não se preocupa, tá bom? Vamos lá. A gente começa então falando do Sicor, que é um sistema perdão, aqui. Um sistema desenvolvido pelo Banco Central que está relacionado com o crédito rural. Tá? Não sei se vocês têm alguma experiência, né, nessa área, de repente, né, avô, bisavô, então até alguém da família, né, opera uma propriedade rural, né, uma fazenda, tem um rebanho, tem uma horta, mas o setor rural, ele de fato é um setor muito importante para a economia brasileira, né? E a gente, né, sabe que o PIB, né, do Brasil vem sendo carregado, né, pelo setor agropecuário faz um bom tempo, e ele vem sendo, desde, né, há muito tempo, objeto de ações políticas, né, do setor público para estimular, né, a atividade agrícola agropecuária. E isso envolve, então, né, a mobilização, ou pelo menos a participação de uma série de instituições financeiras públicas e privadas, né? Então, a gente vai ter ali Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, Bradesco, todos os grandes bancos estão nesse mercado, assim como muitas cooperativas de crédito também, que são outras instituições financeiras mais simples, né, de menor porte, mas que são muito importantes na mobilização do dinheiro, né, dos recursos para a produção agrícola, para as atividades agropecuárias. Tá, então, esse é o cenário. Bom, isso é muito importante, né, para o país. Então, lá atrás, lá nos idos de 1960, 40 e pouco lá, o legislador houve por bem colocar a fiscalização desse assunto com o Banco Central. Tá? Então, o Banco Central ele fiscaliza a aplicação do crédito rural, né, na atividade, ou seja, a concessão de crédito pelas instituições financeiras aos produtores rurais, né, a agroindústria, etc., e também operam o que a gente chama de uma espécie de seguro rural, é o Proagro, né? Um programa de garantia em que o
o agricultor paga um percentual, né, pequeno, a título de seguro, seria mais ou menos isso. E no final, se houver algum tipo, no meio do caminho, né, se houver algum tipo de intempérie ou qualquer problema que gere perdas na lavoura ou no rebanho, etc., na atividade do produtor, ele pode recorrer, então, a esse seguro, assim, para se ver livre da dívida, né? Ele não recebe uma indenização sobre né, para as perdas exatamente, mas a dívida rural fica quitada. Então, por conta desse interesse, quer dizer, a aplicação de recursos públicos a uma série de coisas, o Banco Central, então, né, fiscaliza, né, esses assuntos, essas atividades. Como é que ele montou isso lá atrás? Construiu um sistema, uma base de dados, que obrigava, ele chamava Recor, tá, no passado. Hoje é o Sicor, eu não vou ficar transitando entre esses nomes, não, vou falar só do Sicor. Então, construiu um sistema, né, uma base de dados, que era alimentado com informações sobre as operações de crédito, né, sobre a concessão de crédito pelas instituições financeiras. Então, tinha bancos e outros intermediários financeiros, desculpa a letrinha pequena aí para quem está mais no fundo. Então, o Sicor basicamente é bancos e intermediários financeiros de um lado, os tomadores, né, produtores rurais, do outro lado, e o Banco Central ali, então, administrando esse sistema, recebendo informações dos bancos, né? Então, eles têm que inserir essas informações no sistema. Tá? Cada agência, né, que concede crédito rural lá para um produtor na cidade do interior vai ter um acesso ao sistema e tem que colocar essa operação, digitar os dados dela, colocar, né, quem é que está recebendo, etc. Tal, valor da operação, taxa de juros, tudo, coloca nesse sistema e alimenta lá o sistema do Banco Central. Muito bem. Até aí, tudo bem, isso a gente está falando dos idos ali de 60, 70, 80, enfim, né, um sistema e uma realidade muito diferente do que é hoje. Mas a gente sabe, né, que assim, ao longo do tempo, né, o mundo foi ficando mais complexo, as pessoas começaram a ter percepções diferentes a respeito do mundo, e o que a gente vê, né, no mercado rural, no crédito rural, são, obviamente, 99% de operações dentro da normalidade, né, super tranquilas, mas também casos em que, né, a aplicação do crédito rural coincide com desmatamento, né, a gente está vendo uma série de madeiras descendo um rio ali, ao lado de uma floresta, mineração ilegal, enfim, questões climáticas também, né, de desmatamento, você começa a ter desertificação, e aí a coisa vai para frente. E também temos fraude, né, também temos desvios, né, muitos casos aí de pessoas pegando um empréstimo para colocar na lavoura, metade ele colocava na lavoura, a outra metade ele comprava uma Hilux, e aí a coisa lá na frente dava tudo errado, né, e você já viu o problema. Quem ficava com prejuízo, em parte era o banco, mas em parte, né, a sociedade, né, porque tem dinheiro orçamentário, né, subsidiando taxas de juros, uma série de coisas aí. Então, esse interesse público, né, começou a ficar mais relevante. Preocupações climáticas, preocupações, né, de fraude, etc. Isso foi acompanhado por uma evolução tecnológica também, né? Hoje a gente tem satélites em bem maior quantidade, mas com potência maior também para fazer imagem, né, dos terrenos. Então isso começou a ser utilizado na indústria de maneira geral, né? Então assim, os bancos, né, todas as financeiras começaram a ver formas de monitorar aquele tomador de recurso, né, aquele agricultor, né, pecuarista, quanto à aplicação daqueles recursos. Né? Será que o cara realmente comprou as cabeças de gado? Será que o cara... tem uma nota aqui, mas o gado está lá no pasto? Então, não sei, tem que deslocar uma pessoa para lá. Tudo isso aí foi sendo substituído por monitoramento, né, remoto. A gente tem satélite, a gente tem drone, e tem uma série de coisas que fazem o monitoramento ficar mais efetivo, mais, né, acurado, mais eficaz. Muito bem, então, isso existe, e há muitas bases de dados dentro do governo federal também que auxiliam, que complementam, né, essas informações que o Banco Central, então, recebia dos bancos, né, sobre operação de crédito. E de quem que a gente está falando? A gente está falando do IBAMA, né, está falando de Polícia Federal, FUNAI, né, demarcação de terra indígena, Receita Federal, obviamente, né, questões fiscais, a ANM, mineração, né, para saber onde está sendo minerado, né, de maneira legal ou ilegal, INCRA, reforma agrária, né, os assentamentos, Ministério do Trabalho e Emprego, que é a questão de escravidão, né, trabalho análogo, condição análoga de escravo,
tudo isso está presente ali no meio rural. Quer dizer, essas agências e essas autoridades públicas fazem avaliações, coletam dados, coletam informações e guardam esses negócios. Né? Aí o Banco Central começou a ver, pô, peraí, eu preciso dar um certo direcionamento para o particular, para a instituição financeira, sobre a conformidade da operação de crédito que ela está concedendo, né, aquele produtor rural, aos requisitos legais. Então, tem uma parte que é financeira, ok, o Banco Central está de olho ali, está fiscalizando. Mas e aquele empreendimento, será que ele está dentro de uma unidade de conservação, né, de uma área de preservação ambiental, por exemplo, que não pode ter aquilo? Tal. Então, isso tudo aí era impossível se você fazer se não fizesse manualmente, indo, né, caso a caso. Mas os dados estavam lá. Então, o que se fez, o que começou a se fazer para aprimorar esse core, quer dizer, o SICOR que a gente tem hoje em funcionamento, ele faz uma conexão direta com as bases de dados desses caras aqui, IBAMA, FUNAI, de forma que, quando lá na ponta, o gerente da instituição financeira, quando ele registra aquela operação, aquilo já vai acusar para ele, olha, essa área aí está delimitada num local que tem uma unidade de conservação. Ele não pode realizar uma atividade produtiva desse jeito ali. Bom, então, aquele empreendedor ali vai ter que justificar, falar, não, mas não está aqui, está para lá. Aquilo é um problema que vai ter que ser resolvido, não pode passar sem solucionar aquilo ali. Quer dizer, ele não recebe o crédito sem solucionar. E isso, então, é feito com uma série de bases de dados, hoje o sistema automaticamente já dá resposta, né, para essas perguntas. Vem cá, essa operação aqui está toda ok? Pode ser que tenha algum problema lá na frente, mas, a princípio, né, do ponto de vista de dados, o sistema consegue dar dessa informação. Então, o intercâmbio aqui, né, de informações começou a ficar mais efetivo. Quer dizer, não era só mais os bancos que alimentavam o sistema, eles também recebem uma resposta de volta. Eles alimentam o sistema, mas eles recebem, né, uma informação de volta. Quer dizer, há um compartilhamento, ainda que específico, né, de dados, do Banco Central com essas instituições privadas. Muito bem. Então, esse é o pano, vamos dizer assim, pano de fundo, a parte de aplicação prática daquilo que a gente vai falar agora. Então, está aí o SICOR. Dentro desse assunto, né, de compartilhamento de dados, a gente tem algumas regras gerais, que eu acho que é interessante a gente pontuar aqui, antes de seguir para os demais pontos da palestra. O que a gente vai ter? A gente tem 3 pontos que eu quero comentar aqui com vocês. Né? Em geral, tá, o tratamento de dados pela administração pública tem um regramento próprio, né? Um pouco diferente do regramento geral. Vocês vão olhar a LGPD, vocês já devem ter estudado isso, vocês veem que ali há algumas exceções, umas questõezinhas que a administração pública pode fazer e que o particular não pode, né? Quando está compartilhando dados, tratando dados pessoais. Principal diferença, que é a dispensa de consentimento. Tá? Nesse nosso assunto de compartilhamento, também no tratamento em geral, né? A regra geral da LGPD é consentimento do titular ou outras situações lá que são questões específicas. No caso da administração pública, quando a gente está nessas hipóteses aqui, né, do artigo 7º da lei ali, principalmente o inciso 2 e o 3, tá? Cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no inciso 2, execução de políticas públicas previstas em leis, regulamentos, respaldos, inciso 3. Isso a gente cobre, assim, com uma opinião que pode não ser tão bem embasada em dados, mas eu acho que a gente está falando de 99% das situações dentro da administração pública estão enquadradas nisso aqui, que é exercício de competência da autoridade ali, né, da entidade pública. Se ela está exercendo a competência, ou ela está cumprindo uma obrigação legal ou regulatória, ou ela está executando uma política pública que foi encarregada a ela, né, para desempenhar. Então, 99% das situações da administração pública, a gente está falando de casos de dispensa de consentimento para tratar os dados, né, seja para tratamento interno, seja para o compartilhamento. Tá? E também questões as exceções gerais à LGPD, tá? Que são atividades, né, situações de utilização dos dados pessoais para fins jornalísticos ou acadêmicos, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, e vai por aí. Tá? Então, para essas situações aqui, a gente tem ou
outras regras, outras leis que vão disciplinando aqui e ali o tratamento das informações, tá? Mas a LGPD, aquele regulamento específico, não se aplicaria aqui. Então tá, isso a gente está falando de regras gerais. Vamos passar aqui então de novo para a apresentação. Vou só colocar ela aqui no modo. Que a gente segue. As regras, então, no compartilhamento de dados pessoais no setor público. Como a gente viu, ela é com as finalidades da lei, né, a LGPD permite que a administração pública compartilhe os dados, né, com esse recorte que eu fiz aqui aquele slide que a gente estava vendo atrás. Né, nesses incisos aqui, que a gente está em 99% dos casos, é tranquilo, a lei dispensa consentimento. A gente vai ver como aconteceu no nosso caso ali, né, do SICOR. A gente vai ver que dados pessoais, né, enfim, é um conjunto de informações. Sobre eles, pode incidir uma série de regimes de sigilo. Né? Então, a gente tem LGPD, perfeito, mas há regimes específicos de sigilo. Tá? Só para entrar no nosso caso lá, né, operações de crédito, né, a concessão de crédito para instituições financeiras são protegidas pelo sigilo bancário, né, que é uma lei específica, que é essa lei complementar do 105 de 2001 aqui. Tá? Sigilo fiscal vai ter o Código Tributário Nacional, vai ter outros dispositivos referentes à proteção dos dados, né, capturados ou, né, obtidos pela administração tributária. Tá? E, como regra geral, as informações protegidas por essas leis específicas só podem ser compartilhadas de acordo com as hipóteses dessas leis específicas. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, salvo uma interpretação, né, muito específica para um caso ou outro, ela não teria o condão de atingir uma lei específica para baixar um requerimento dela, né, para tornar menos rigorosa a proteção que é dada por essa lei específica. Tá? No nosso exemplo, então, né, falando de LGPD de um lado e dados protegidos por sigilo bancário. A gente tem, para essa situação de dados protegidos por sigilo bancário, uma classificação, né, que a legislação usa, dizendo que o compartilhamento desses dados é específico. Específico no seguinte sentido: só pode ser feito no caso de autorização, né, consentimento, né, específico do titular, para pessoas por ele autorizadas, né, e pessoas mencionadas na Lei Complementar 105. E a gente tem instituições financeiras e algumas autoridades públicas, né, e com requisitos específicos lá. Por exemplo, o CPI, né, do Congresso Nacional pode requerer dado protegido do sigilo bancário, mas tem que ter aprovação do plenário, umas coisinhas que a lei de sigilo bancário vai trazer. Tá? Mas para saber que, né, quando o dado pessoal também é protegido do sigilo bancário, a gente cai nessa situação aqui, que a gente não tem tanta liberdade assim como a LGPD vai dar. A gente tem que recorrer à lei específica. Tá? E isso vale para todas as outras matérias, todos os outros dados envolvidos na lei específica. E o desenho seria mais ou menos esse. Tá? A gente pegar um conjunto de dados, né, genérico aqui, né, eles vão ser em parte protegidos por sigilo empresarial. Se ele for pessoal, né, um dado de pessoa natural, né, ele também entra numa seara aqui de proteção, né, junto com a LGPD. A LGPD também incide sobre esse universo. Se envolver operação financeira, ele vai entrar, né, no sigilo bancário, numa outra interseção, e assim sucessivamente. Quer dizer, ele pode, né, um mesmo conjunto de dados pode ter uma série de leis incidindo sobre eles. Tá? E esse é, de fato, o caso que a gente tem, né, o caso do SICOR, com as informações que estão lá. Aí, para auxiliar, vamos dizer, para permitir que a administração pública, né, obtenha os ganhos, as vantagens, né, do compartilhamento, o governo federal tentou ir construindo, né, um sistema que auxiliasse isso. O decreto 10.046 de 2019, que fala de governança e compartilhamento de dados, ele vai nessa linha. Tá? Então, ele estabelece, né, regras gerais de compartilhamento, né, de dados, etc. Cria um comitê de governança de dados para tentar organizar o assunto, na medida do possível, direcionando as entidades públicas para melhores práticas, etc. E eles produzem documentos interessantes até, para quem está estudando esse assunto. Tá? E aí,
uma categorização, né, só um detalhe do decreto, ele também estabelece aquelas categorias, perdão, de compartilhamento. Compartilhamento amplo, restrito e específico, né? O amplo sendo aquele que pode ser compartilhado, né, sem nenhum critério. O restrito, né, só para aquela entidade que foi autorizada, e o específico tem essa questão, ele pode ser autorizado, mas tem outras instituições, outras pessoas que podem acessar, podem obter o compartilhamento daqueles dados. Tá? Mas isso não é algo tão relevante, é só um detalhe do decreto. O decreto, então, ele tenta navegar nesse binômio, né, de proteção à privacidade e intimidade, de um lado, transparência e eficiência do setor público, do outro. Né? Porque, de um lado, ok, os dados têm que ficar preservados, né, para proteger a intimidade das pessoas, privacidade, etc. Do outro lado, nem tudo, né, que está sendo preservado ali precisa de um rigor tão grande. Quer dizer, várias informações podem ser compartilhadas livremente dentro do governo federal, às vezes precisando de um convênio, né, de um acordo de cooperação, às vezes não. Mas o que se vislumbrou, né, com o decreto foi desburocratizar esse tráfego de informações, esse compartilhamento de informações, né, aumentar o valor entregue ao cidadão, porque a informação é do cidadão, né, vocês já devem ter tido contato com essa premissa da LGPD de que, né, o dado é do titular, é do cidadão, é da pessoa. Ok, o dado é dessa pessoa, por que ela não pode, então, querer, né, e obter essa vontade de que o dado dela seja compartilhado com outro órgão público? Né? Às vezes, assim, pô, mas eu já forneci essa informação para um órgão, vou ter que fornecer toda a informação de novo para o outro, e para o outro, e para o outro. São 10 órgãos públicos que você tem que passar, são 10 vezes que você fornece informação. Dá para, né, vocês se juntarem aí, fazer um bem bolado, e vocês conseguem, né, fornecer uma vez só, e aí vocês se viram. Essa é que é a ideia. Tá? E extrair valor dos dados também, como a gente fez no Sicor. Quer dizer, a gente consegue, né, fazer uma gestão daqueles sistemas de tal forma que a gente consegue alcançar resultados mais efetivos na fiscalização do crédito rural. A gente consegue, na verdade, parar antes do crédito ser concedido, né, uma operação que não teria sucesso, que ia virar um problema. Tá? Isso é extrair valor dos dados. E um exemplo muito utilizado, talvez aqui todos tenham passado, né, por isso, se foi emitir certificado de vacina, né, da vacina da Covid, etc., pelo Conect SUS, ele te jogava, né, para um aplicativo chamado GovBR, né, um site, etc., que você utiliza para se identificar. Né? Então ele automatiza a sua identificação, né, e dá mais certeza de que aquele que está acessando aquela informação é, de fato, o titular dela, né, porque ele teve um procedimento de verificação anterior. Tá? Então, isso é utilizado no SUS, o IRPF já está usando isso, né, na declaração de ajuste de imposto de renda. Um sistema que o Banco Central criou também o sistema de valores a receber, né, que as pessoas podiam checar se tinham dinheiro a receber ou não. Usa esse sistema do GovBR, tá, de autenticação. E, para voltar para o nosso assunto rural, né, o Open Finance Rural, né, que é uma forma de abertura dos dados, né, do sistema financeiro que ajuda o produtor rural, né, o agricultor, ele também trabalha com essa autenticação no GovBR. Tá? Esse GovBR ele é uma expressão, né, é um produto do decreto, eu diria. Ele vem desse cadastro base do cidadão, que, na verdade, é, né, uma regulamentação feita no decreto sobre dados que vão né, representar, né, a autenticidade e a veracidade daquele acesso, né, daquela identificação do cidadão. Tá? Então, a base é o CPF, né, eles usam sempre a base do cadastro como CPF, e aí ele permite, né, uma plataforma de autenticação digital do cidadão, né, uma celeridade muito maior, uma autenticação de alta confiabilidade, né, que ele pega dados biométricos, né, quando você vai fazer o cadastro ali, tem o nível ouro, nível prata, não sei o quê, você tem que colocar o telefone na sua frente, fazer assim com a cabeça. Ele tenta, né, te identificar mesmo, assim. Então, né, permite uma certeza do órgão público que está fornecendo o acesso àqueles dados, a princípio, né, sigilosos, de uma maneira mais tranquila, tá, sem muitos riscos.
E, obviamente, né, a prestação de serviço por meio digital. O próprio certificado de vacina, né, no aplicativo, é uma forma do governo, né, do Estado, prestar serviço, né, por meio digital, utilizando essas ferramentas. O decreto, né, a gente falou, tem o comitê de governança de dados, tá? Então, documentos interessantes que eles produziram já, um deles é o guia, né, de boas práticas em proteção de dados pessoais, uma coisa interessante para quem está estudando, ou então, né, se dedicando a formatar uma política, né, ou assessorando, eventualmente, uma entidade pública, a formatar uma política de proteção de dados. Tá? Eles também baixaram, né, regras para compartilhamento de dados, um outro documento que fala com mais detalhes disso aí. E a ideia é reduzir a ambiguidade das normas, categorizar os dados, adequar requisitos de segurança. Tá? Por isso que é interessante, quer dizer, são melhores práticas, né? Sempre uma forma de, né, você estar se mantendo atualizado nesse assunto. Um ponto interessante também desse debate aqui é compartilhamento com outros países ou organismos internacionais. Tá? A gente faz muito isso no Banco Central, porque a gente tem intercâmbio com diversos bancos centrais estrangeiros, porque as instituições financeiras elas não atuam só num país, né? Elas abrem filiais ou então subsidiárias em outros países também. E aí, para a gente saber se aquela subsidiária de lá não está trazendo, pode trazer, né, potencialmente problema para o banco daqui, que é o principal controlador, etc., a gente precisa de informações do mercado de lá. E aí a gente faz essa troca de informações com as outras autoridades, né, reguladoras de sistema financeiro, de mercado financeiro. E aí, para isso, enfim, a Lei Geral de Proteção de Dados permite, a Lei do Sigilo Bancário também permite, né, esse intercâmbio de dados. Tá? Novamente, a gente cai dentro da situação lá do inciso 2, né, da lei, ou no inciso 3, eles são, né, complementares ali, e a gente está exercendo nossa competência, né, então a gente pode compartilhar dados aí. A gente só tem que tomar uns cuidados, a gente tem que avaliar o nível de proteção de dados do país, né, para quem os dados estão sendo enviados, mas se a gente está falando de Europa, né, dos países desenvolvidos, normalmente você não tem muita preocupação. Agora, havendo alguma dúvida, isso tem que ser avaliado caso a caso. Né? E a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode até se pronunciar. Né? A lei prevê isso aí, que ela pode realizar uma avaliação a pedido. Né? Então, o órgão público que tem uma dúvida pode pedir para a ANPD avaliar o regime jurídico daquele país para saber se o compartilhamento é seguro, né, a ser feito de forma livre, ou se é preciso tomar algum cuidado, né, a mais para aquele país específico, né, de forma que o nível de proteção daquela informação seja o mínimo, né, no mínimo igual ao que a gente tem no Brasil. Né. Pode ser que o nível de proteção lá no outro país seja inferior. E, enfim, a ANPD também pode definir cláusulas padrão, né, contratuais. No nosso caso lá, a gente tem convênios, acordos de cooperação com os outros países. A gente ainda não chegou a pedir para a ANPD se pronunciar, até porque eles estão ainda montando, né, a estrutura deles. Mas é possível que isso aconteça no futuro. Quer dizer, se eles querem proteger, né, o dado, então que cria uma cláusula padrão, né, para que a gente coloque em todos os acordos com países que não têm uma proteção de dados, né, efetiva e já, né, resolva esse problema. Tá? Bom, a gente entra no ponto final aqui de compartilhamento de dados com o setor privado. Tá? Eu me perdi no tempo, eu estou com 4 e 7, já tem? Tranquilo? E vou lembrar do recorte do nosso caso ali. Tá? A gente está falando de compartilhamento dos dados coletados pela administração pública, mantidos por ela, né, com o setor privado. A gente lia o que a gente tinha. Né? Banco Central, então, recebendo dados do sistema financeiro e depois fornecendo uma outra informação para eles. Isso é compartilhamento com o setor privado. Novamente, aquela história, né, os dados que a gente tem ali também são protegidos por sigilo bancário. Né? E aí, o jogo começa a ficar meio complicado, porque você tem instituições que podem receber aqueles dados, mas nem todas as instituições estão no âmbito de competência fiscalizatória do Banco Central. Então, tem algumas instituições lá que têm interesse nos dados, pega seguradoras, ou até
prestadores de serviço, né, vinculados a seguradoras ou outras instituições que atuam nesse sistema do crédito rural, que não estão na competência do Banco Central. Então, a gente não consegue criar uma regra, né, criar uma resolução, né, uma norma, que discipline a atividade dessas outras entidades. O que a gente pode fazer é criar uma regra de acesso ao sistema. Então, esse que é o pulo do gato. Quando a gente tem uma situação em que o dado é protegido não só pela LGPD, mas por outras leis mais restritivas, o que a gente tem achado, que tem dado muito sucesso com esses Open Bank, Open Finance da vida aí, é exigir consentimento. Tá? Então, assim, para o produtor rural entrar no Open Finance, porque se ele colocar os dados, né, das operações deles abertas que seja para um ou dois prestadores de serviço ou instituições financeiras, né, colocar aquele dado lá, falar, olha, eu quero que o banco X e a cooperativa Y analisem esse meu crédito aqui para ver se eu tenho uma taxa de juros melhor, ou posso prestar uma garantia diferente, etc. Ele tem que consentir expressamente com o compartilhamento. Tá? Porque a gente só consegue fazer isso usando aquela esfera de proteção, né, ali que a LGPD nos garante, né, que a gente não precisa de consentimento aqui, não precisa de consentimento ali, dentro de um regime mais tranquilo. Quando você aperta muito, quer dizer, quando você coloca um regime muito restritivo, como do sigilo bancário, mistura, né, entidades diferentes, né, que são reguladas por autoridades públicas diferentes, a coisa fica muito complexa. Então, a saída que a gente tem adotado e que tem funcionado é exigir consentimento. Então, só entra quem consentir com o compartilhamento dos dados, né, o tratamento e o compartilhamento dos dados com terceiros. Tá? E, novamente, o consentimento é dado por meio da autenticação do GovBR. Né? Então, isso dá bastante segurança aí. Bom, sobre ainda esse relacionamento com o setor privado, né? Existem hipóteses expressas na LGPD, tá? No artigo 26, parágrafo 1º, vocês vão encontrar isso aí. E aí são execução descentralizada da atividade pública, nesses casos, né? Você descentraliza, né? Contrata um terceiro para realizar uma atividade pública, você pode compartilhar os dados com ele. Se os dados forem de acesso público, obviamente, se houver previsão legal em contrato ou convênio, que é uma coisa, né, tranquila, e para prevenção de fraude e segurança do titular. Então, nesses casos, a administração pública pode compartilhar os dados com os entes privados. Existe uma questão que é aplicável ao setor privado, né, quando o setor privado vai compartilhar, né, dados, que é uma hipótese de obtenção de consentimento do titular e comunicação à NPD. Né? Toda vez que você vai compartilhar um dado pessoal, tem que fazer isso. Exceto, né, as exceções são exceções que nos abrangem. Né? São as hipóteses de dispensa de consentimento da LGPD. Então, quando a gente tem, né, todo aquele... a gente está usando nas nossas competências, a gente está dispensado de exigir consentimento e também de comunicação à NPD e obtenção de consentimento já falou, né? E comunicação da NPD. Tá? Então, hipótese de consentimento, quando houver uso compartilhado dos dados, né? Quando for um banco de dados compartilhado, tá? E as hipóteses do 26, parágrafo 1º, que a gente viu no slide anterior. Um último ponto sobre dados, não sei se é o último, estamos chegando no final. Dados sensíveis. Né? Os dados sensíveis são aqueles, talvez vocês já devem ter tomado contato com esse conceito, são aqueles que dizem respeito a características muito íntimas da pessoa. Então, você tem dados sobre a etnia, preferência política, sobre uma série de coisas, né, mais arraigadas à intimidade da pessoa, aquilo é protegido de uma outra maneira na LGPD. Mas, no setor público, né, o regime é igual ao regime geral, não existe consentimento, etc. Tá? Para as finalidades que a gente viu. Mas, assim, os órgãos e entidades com plano de saúde, né, isso é só um detalhe da lei, eles têm que olhar regras específicas para o setor de saúde que existem. Né? E aí, por exemplo, né, um dado aqui do plano de saúde, não sei, da PGM, são dados pessoais, sensíveis, dados sobre saúde, né, são sensíveis. Eventual compartilhamento com órgãos, principalmente da iniciativa privada, tem que ser estudados com muito cuidado, tá, com as regras específicas de lá.
É isso. Não sei se foi corrido demais, mas obrigado. Ficamos aqui para perguntas. Vamos deixar passar direto, né? Tá bom. Obrigado.